que vai fazer o concurso para agente da segurança penitenciário temporários. Veja, o edital publicado. Não se esqueça de um ponto muito importante. Nós temos aqui, ó, organizadora, a banca FGV, uma banca pesada, tem que estudar bem. Nós temos aqui, ó, esse concurso para nível médio. Você viu? São 3.506 vagas e remuneração inicial R$ 5.000 para nível médio. Bom, não é? As inscrições elas vão até dia 25 de agosto e as provas dia 9 de outubro. Então, temos que estudar bastante e temos uma prova muito próxima, certo? Ah, quem sou eu? Eu sou a professora Zezé Barina, eu trabalho com a matéria mais bonita do mundo, que é o português. Eu trabalho com concursos públicos há 39 anos. Então, veja só, esse daqui é o programa que nós temos de língua portuguesa. Você vai observar que aparece aqui pra gente, né? A parte de texto, sintaxe, a parte da morfologia, com estrutura e formação de palavras e classes de palavras e ortografia oficial. Você vai falar, pouquinha coisa, mas vamos lá. Quando nós falamos em textos, nós temos aqui a parte da leitura, obviamente, a compreensão. Quando falamos em compreensão, o ato de entender esse texto. Então, você pega o texto, lê e você compreende, você entende aquele texto. O que você observa neste caso? Você observa o seguinte, perguntas como, de acordo com o texto, de acordo com o autor, conforme o autor, são questões de compreensão. Estas respostas estarão escritas no texto, mas quando é uma questão de interpretação, a questão de interpretação, ela cobra aquilo que está implícito no texto, aquilo que está subentendido no texto. Então, aqui aparecem questões como infere-se, né? Aparece pra gente pressupõe-se. Então, agora, a resposta, ela vai aparecer em função de uma determinada palavra ou em função de uma determinada ideia. Tá vendo? Então, não é só ler o texto, não é só a leitura. Agora você observa o seguinte, toda a estruturação desse texto também é cobrada, a estruturação do texto, dos parágrafos, as articulações. Então você nota neste caso aqui que fala-se de pronome aqui dentro como um elemento referencial, por exemplo. Então quando eu uso isto, o isso ou aquilo, não é verdade? Quando a gente utiliza um pronome relativo e ele está corretamente usado para fazer uma referência a um elemento anteriormente mencionado. Então, tudo isso aparece aqui dentro. Veja que nós temos aqui essa questão da semântica. O que é a semântica? A semântica é o significado contextual. Então, quando eu falo em semântica, eu estou falando em sentido. Então, a gente tem que observar esse sentido dentro do contexto. E aqui dentro entra também a parte referente a emprego de conjunções. Porque, às vezes, se você substitui uma conjunção, você tem ali até uma coesão, mas a coerência ela foi alterada. Então, isso tudo, a FGV, ela deita e rola aí dentro. Você vai observar que quando fala em classes de palavras, que são aquelas 10 classes, artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. O que se quer nesse caso, em se tratando de FGV, é bem mais do que simplesmente a identificação. O que se quer aqui dentro é o emprego disso daí, né? É a relação que aparece ali dentro daquele termo utilizado. Você veja que ela coloca aqui, ó, pronome e fala, pronome quer emprego
que é forma de tratamento, né? Que são aqueles pronomes pessoais de tratamento, e também a colocação. Então, veja, eles colocam aqui o e o lhe. Quando eu uso o e o lhe? Mas não é só quando eu uso, é a colocação também, ou seja, a colocação pronominal, próclise, mesóclise e ênclise. O pronome deve ficar antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Veja que aparece aqui também a questão das flexões, né, tanto nominal quanto verbal, e a sintaxe. Veja que aqui, quando fala em sintaxe, aparece lá pra gente coordenação e subordinação. Mas então quer dizer que as funções sintáticas não aparecem? A parte de sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento? Claro que sim. Para você saber a subordinação, você precisa saber isso, por exemplo. Para você saber a parte de pontuação, né, que aparece aqui no seu programa, você precisa saber a sintaxe, como também você precisa saber, obviamente, a oração. Oração subordinada substantiva, ou adjetiva, ou adverbial, ou uma oração coordenada. Outro detalhe importante que você precisa da sintaxe para saber a concordância, tanto a verbal quanto a nominal, como também para você saber a regência. E quando fala de regência, está aqui dentro, crase. E aparece pra gente a parte de ortografia oficial, que não é só se a palavra escreve com Z ou com S, né? Ou com J ou com G. Aparece aqui dentro também parônimos e homônimos. Então, por exemplo, infringir e infligir, ratificar, retificar. Aparece aqui dentro de ortografia oficial aquelas expressões que causam dificuldades. Expressões como afim junto, afim separado, porque junto, separado, com acento, sem acento. O emprego do hífen, novo acordo ortográfico, tá aí, ó, dentro de ortografia oficial. E também a acentuação gráfica com o novo acordo. Aqui falou de estrutura e formação de palavras. Então, a utilização desse prefixo e não daquele altera o sentido. A formação de palavras. Essa palavra é formada por derivação, composição ou é um tipo de hibridismo? Veja que, na verdade, você tem um título e isso se estende. Esse programa é enorme. O que você vai fazer? Você vai pegar assim um mundo de gramática e vai ler essa gramática inteira? Tá, e você vai exercitar quando? Porque você tem que saber a teoria, mas você tem que exercitar. Pois é. O que acontece? Como eu disse para você, eu já tenho muito tempo de preparatório para concursos. E eu também conheço muito bem essa bibliografia. Eu tenho um mestrado em letras. Então, essa parte eu já fiz para você. O que acontece? Eu proponho para você aqui, para o seu concurso para agente de segurança penitenciário, um curso de português comentadas exatamente da banca FGV. Então, você vai observar que eu vou resolver com você 100 questões de português atuais da banca FGV. E cada questão eu vou explicando aquilo que você precisa em relação à teoria. Você não precisa, então, pegar uma gramática para estudar. Nós vamos estudar de acordo com a banca cobra. E você vai conseguir entender o que você precisa dar mais atenção para a banca FGV. Lembro para você que língua portuguesa são 20 questões e a prova tem peso 2. Português define sim uma aprovação no concurso. Você já viu uma questão da FGV? É importante você conhecer a banca. Olha só, porque todo mundo acha que português, eu sei, eu falo, eu faço prova de português desde que eu nasci, né? Mas olhe só a banca, olha a importância de você conhecer a banca. Eu tenho aqui uma questão da banca que eu selecionei do TJ, né, para técnico judiciário na área de informática. Então, olha, FGV 2022.
Então diz assim: em todas as frases abaixo há orações adjetivas sublinhadas. Então todas elas são orações adjetivas. Eles mesmos já falaram que são adjetivas. Então eu não tenho nem que me preocupar se são ou não, porque eles falaram que sim. A opção em que foi feita a substituição dessa oração por um adjetivo adequado é. Então a gente fica pensando que se trata de uma questão de gramática. Na verdade, se trata de uma questão de vocabulário. Então, olha, onde foi feita uma substituição adequada, correta, tá bom? Ou seja, não pode haver alteração no sentido. Esse tipo de questão gera muita dificuldade para aquele que não exercita. Porque você vai ver que tudo parece que está certo. Então, olha só o primeiro caso que nós temos aqui. Está dizendo assim: uma espera que durou uma eternidade. Aquela espera que durou uma eternidade quer dizer o quê? Aquilo que é eterno, quer dizer sem início, sem fim. E está dizendo aqui que eu poderia dizer que é uma espera indefinida. Parece que é, não é? Mas indefinida é que não pode ser determinada. Não é que não tem início e não tem fim. Então não é a mesma coisa. Muito próxima uma da outra, mas não é a mesma coisa. Na letra B, disse assim: uma doença que não oferece nenhum perigo, ou seja, ela é inofensiva. Isso quer dizer que ela é imune? Não, não é a doença que é imune, a pessoa que estaria imune à doença. Imune é que não se deixa atingir. Então veja que é uma palavra que eu posso dizer que eu estou imunizada contra a Covid, né? Mas isso não quer dizer que a Covid não oferece nenhum perigo. Viu como é próximo? Cuidado! Eu tenho aqui a letra C que diz o seguinte: é uma dor que vai passar logo. O que eu quero dizer com uma dor que vai passar logo? É uma dor que será breve. É uma dor que vai durar, por exemplo, assim, você vai tomar uma Bezetacil, é uma dor que vai passar logo. Em 3, 5 minutos acabou a sua dor. Isso quer dizer que essa dor será abreviada? Não, uma dor abreviada é aquela que tem a sua duração diminuída. Olha só a diferença. A primeira quer dizer que passa depressa e na outra ela não passaria depressa. Daí houve necessidade de abreviar essa dor. Percebeu? Na letra D diz assim: uma marca que passa de geração em geração, ou seja, é algo genético, né? Passa aí de descendente para descendente, de ascendente para descendente. E está dizendo que seria generalizada. Olha que a banca aqui, ó, quis mexer com esse início, G para você achar que tá certo. Claro que não. O primeiro, esse G aí, é da genética. Já o segundo, quando fala em generalizado, quer dizer espalhado, difundido. Também não. E na letra E diz assim: um romance que prendeu a minha atenção. O que é um romance que prende a sua atenção? É exatamente aquele que te encanta. É exatamente aquele que te atrai. Tá? Então a resposta aqui é letra E. Então você percebe que é o tipo de questão complexa. Por quê? Porque tudo parece que é. Então veja, você está lá estudando uma gramática e estudar essa gramática vai ajudar em que você resolver essa questão? É necessário que alguém resolva com você. Quer dizer, primeiro você faz a questão, você vai treinar, depois você vai assistir a aula e aí eu vou mostrar para você como isso funciona, exatamente como eu fiz nessa questão. Veja esta outra questão da banca FGV. Eu também tenho aqui FGV 2022. É a mesma prova que eu coloquei aqui. Então, peguei aqui a questão número 22 desta prova. E ela diz assim: a frase abaixo que mostra uma forma verbal gramaticalmente errada é. Então, que não segue a norma culta.
Então, veja que aqui eu tenho qual expressão? Eu tenho aqui a expressão tinham pagado, provieram, interviram, manteve e esqueceu. Então, quer saber onde ela está errada? O que você precisa perceber neste caso aí? Você precisa observar neste caso o seguinte. Vamos começar aqui, ó, vamos começar pela letra A mesmo. O que acontece? Existem alguns verbos que têm o seu particípio, sendo um particípio regular, que é aquele particípio que termina em DO ou DA, então pagado, acendido, falado, né? E existe também o particípio irregular, que as terminações normalmente são assim, ó, dito, pago, visto, aceso. Então, olha o que a terminação deu pra gente. Tô gostoso, tá vendo? Particípio irregular. O que acontece neste caso? Alguns verbos são o que nós chamamos de verbos abundantes, eles têm as duas formas. É o caso, por exemplo, de acender. Existe acendido, que é regular, e existe aceso, que é irregular. O verbo pagar, existe pagado, que é regular, existe pago, que é irregular, tá? Então, muitos verbos têm isso, não são todos. Por exemplo, o verbo escrever, eu tenho irregular, escrito, mas eu não tenho escrevido, não é verdade? Agora, quando o verbo tem essas duas formas, o particípio regular e o particípio irregular, eu vou usar o particípio regular, que é o que termina em DO, quando eu usar com os verbos ter e haver. E eu vou usar o particípio irregular quando eu tiver os verbos ser e estar. Então, veja só, o verbo acender, eu vou dizer tinha acendido, havia acendido. E eu vou dizer foi acesa, estava acesa, certo? A mesma coisa com o verbo pagar, que tem as duas formas. Então, se eu usei aqui o verbo ter, eu tenho que usar o particípio regular, pagado. Então, não é tinha pago, é tinha pagado. Tá correto? Agora, olha ali a letra B. Os vinhos provieram de Portugal. O que nós precisamos observar nessas duas frases aqui? Quando o verbo termina em vir, como é o caso aqui, ó, de provir na letra B e intervir na letra C, eles se conjugam como o verbo vir. Então, por exemplo, eu diria, os vinhos vieram de Portugal. Então, os vinhos provieram de Portugal, tá certo? Agora, o verbo intervir se conjuga como vir. Então, os manifestantes vieram. Então, os manifestantes interviram e não interviram. Essa daqui está errada. A mesma coisa vai acontecer aqui na letra D quando eu uso um verbo terminado em ter, como é o caso de manter. Eu conjugo como verbo ter. O governo teve, então o governo manteve. Tá correto? É o caso, por exemplo, de verbo terminado com ver, como é o caso de prever. Tem gente que fala assim, o vidente preveu o futuro. Não conjuga como ver. Eu então falaria o vidente viu. Então o vidente previu, tá? E não preveu. Percebeu? Olha que dica legal. Aqui eu tive uma dica muito boa para você. FGV adora. E aqui uma dica muito boa, que é olhar o verbo primitivo. Agora, e o verbo esquecer? Existem duas construções para o verbo esquecer e o verbo lembrar. Se eu colocá-lo com o pronome esquecer,
esqueceu, se, esqueci, me. Se houver o pronome, terá também a preposição. Então, esqueceu-se de você. Se não tiver o pronome, não tem a preposição. Então, esqueceu você. Nesse caso, colocou-se o pronome, então coloca-se a preposição. Certinho. Viu quanta coisa importante você observou numa correção? É assim que a gente estuda português para uma banca tão pesada quanto a FGV, certo? Então, o que acontece? Eu estou aí oferecendo para você o meu curso de português em questões comentadas da banca FGV. Você vai ver a teoria dentro do exercício e já vai conhecer a banca, tá certo? Olha, bate um papo lá com a Malu no WhatsApp e conversa com ela sobre o nosso curso. Você vai ficar impressionado como você pode ter qualidade com um ótimo preço. Tá bom? Ah, por favor, Malu não tem acento não, tá? Malu é oxítona terminada em U, assim como Lulu, Dudu, Tatu, Urubu, Caju, então não é acentuado, tá bom? Então converse com a Malu, manda lá um WhatsApp para ela e eu vou aguardar você para nós conseguirmos essa vaga aí com esse salário muito bom que você vai receber, tá bom? Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz e estudar português pode sim ser simples assim. Muito obrigada!